O assunto de hoje, que é justamente essa história dos videogames. Afinal, será que é perigoso jogar videogame violento? Será que isso pode influenciar alguma atitude dos nossos filhos? Eu realmente estou curioso com esse assunto aqui. Vou entrevistar como um curioso, não só como um jornalista. A gente está recebendo o Dan Josuá. Fala, Josuá. Josuá. Que é psicólogo clínico do Instituto de Psicoterapia Baseada em Evidências. E o Luiz Augusto Durso, que é advogado especialista em direito digital. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença. O pessoal já está mandando mensagem aqui no meu WhatsApp, você acredita? O pessoal vê o programa e começa a mandar mensagem no meu WhatsApp. Já está chegando as perguntas aqui. Afinal, deixa eu começar com o lado da psicologia. Afinal, jogar videogame violento pode fazer do jovem, da criança, do adolescente, do pré-adolescente, uma pessoa violenta? Em geral, não. Não. A resposta mais precisa, cientificamente falando, é não. Não, tá legal. Milhões de jovens jogando videogame, poucos violentos. Que coisa boa você falar isso, porque tem muito pai preocupado. Tem muito pai preocupado. Agora, a lei pode transformar estes videogames em algo proibido? Bom, Celso, primeiro eu queria agradecer, é um prazer estar aqui, falar a todos os telespectadores da TV Gazeta. E a lei quer, já temos um projeto de lei que está tramitando na Câmara Federal, que pretende criminalizar a venda e a disponibilização, até a produção de jogos violentos no Brasil. Isso é um verdadeiro retrocesso, a gente estaria indo contra a tendência mundial, que é fomentar esses jogos. Nós temos campeonatos valiosíssimos, com prêmios milionários de eSports, que são os esportes eletrônicos, e que acabam envolvendo jogos violentos. Por exemplo, Counter-Strike, que é um jogo que você atira e tem uma competição, como se fosse um paintball online. Com investimentos, às vezes, em publicidade maior do que muitas modalidades esportivas de décadas. A tendência é que esses jogos passem, num futuro até que próximo, ao futebol, que é a grande modalidade esportiva hoje que movimenta muito dinheiro. E este projeto de lei seria para... De quem é esse projeto? Este projeto é um deputado federal, chama Júnior Bozella, daqui de São Paulo, eleito por São Paulo. É mesmo? Do PSL. E qual que é o argumento dele? O argumento dele foi motivado principalmente pelo caso Suzano, Sim. Que ele entendeu que os jogos violentos influenciaram os meninos que cometeram aqueles ataques naquela escola, porque houve uma explicação que eles passavam horas na Lan House jogando esses jogos, alguns jogos muito violentos. E aí ele justifica, com base nesses jogos, que os meninos jogavam esses jogos, e também que o presidente Bolsonaro, em 2017, também se posicionou não a favor da criminalização, mas demonstrou uma preocupação com relação aos jogos violentos, que todos nós temos. Isso é claro, os pais também têm que se preocupar. Os jogos efetivamente dependem de um controle, mas não a ponto de criminalizarmos. Só pra gente lembrar, vocês são bem mais jovens do que eu, mas são estudiosos e conhecem bem o que eu vou falar, mas eu lembro quando o filme Stallone Cobra foi proibido exatamente da mesma forma, mas aí era o cinema, não era o videogame, porque tinha aquele filme que era violento e aí pra gente poder assistir aquele filme tinha que comprar pirata, todo mundo queria ver. No fim, o que aconteceu é que vendeu mais. Eu não ia nem fazer tanto sucesso, provavelmente, aqui no Brasil. Mas só a proibição já fez com que aquele filme vendesse mais. Pode acontecer a mesma coisa com os games. E é difícil de imaginar que uma geração inteira ficou violenta por causa do Stallone Cobra, né? Não é? Não dá pra gente pensar nisso. Agora, por exemplo, vamos ver. Vamos pensar então agora a minha amiga que está lá em casa. A gente já pegou algumas informações de que não seria o caso de culpar os videogames. Primeira coisa é essa. Mas que tipo de cuidado os pais devem ter então? Então agora vamos pegar o outro lado. Legal, não é o caminho criminalizar os videogames ou proibir os videogames. Mas os pais podem tomar e devem tomar alguns cuidados, ou não? Com certeza. Tá. E acho que a primeira coisa é ver a classificação indicativa do jogo. Muito legal isso. Começa por aí. A gente não olha isso, né? É verdade. A gente acha que é uma mera sugestão, mas pessoas que estudaram o assunto estão pensando nessas classificações, são bons indícios. Se o meu filho está jogando alguma coisa que está fora da classificação indicativa dele, é importante eu ver qual é a relação que ele tem com esse jogo. Então, gamers, né, as pessoas gostam de videogame em geral, elas dizem que elas gostam dos jogos porque elas se sentem boas, então tem um senso de competência. Perfeito. Que você vai melhorando nisso. Tá. Porque elas têm autonomia, então os jogos hoje você pode fazer de vários jeitos. E frequentemente porque elas participam de uma comunidade. Então, quando está tempo limitado, cumprindo essas três funções, provavelmente o jogo, inclusive, pode melhorar algumas coisas
cognitivas dos seus filhos. Às vezes uma criança que tem alguma dificuldade de entrosamento, ela às vezes consegue fazer isso pelo videogame. Você está abrindo uma porta para está ajudando a criança. Pode ser um lugar. Agora, qual que é o problema disso? Vamos lá. É que é um remédio médio para uma doença importante. Perfeito. Uma doença importante que é o isolamento social. E um remédio médio que é manter o contato só através de uma tela. Concordo totalmente. Então o ponto é, meu filho tem contato no game, legal. Ele tem só no game, talvez eu deva ficar um pouco preocupado. Perfeito. E aí a gente consegue corrigir isso o quê? Com uma limitação, por exemplo, de tempo? Ou com estímulo para outras atividades? Ou com a combinação desses dois fatores? Então, talvez uma limitação de tempo seja importante, mas eu gosto de pensar sempre qual é a função desse comportamento. Para que ele está servindo? É o único lugar que eu tenho contato social? Então o que eu preciso fomentar no meu filho são outros lugares legais para ele ter contato social. Só proibir o game... Não vai adiantar. Eu não resolvo o problema que é o isolamento. Tá, você tem que dar uma alternativa. Exatamente. Gosto disso. Vamos pensar agora então mais uma vez na questão legal. Então, por exemplo, se este projeto andar, ele tem chance de andar? Do que você avaliou, do que você pesquisou ali? Esperamos que não prospere, tá. mas ele já está tramitando. Semana passada ele foi anexado a um outro projeto de lei de 2009, que tinha sido engavetado, porque à época ele teve uma rejeição de 99%. Claro, todo mundo sabe, ou espera-se que saibam, que não é fator determinante. Não é porque o menino joga um jogo violento que vai cometer essas barbaridades. E o órgão que está preocupado e que classifica a venda de maneira etária, tem uma idade para você comprar, uma idade para você jogar, é o Ministério da Justiça. Então, efetivamente, é a mesma aplicação de faixa etária para a TV, para o cinema, para o teatro. Os pais não deixam um filho de 13 anos assistir um filme de 18 anos. Presume-se que é indevido, inadequado. E a mesma coisa dos jogos. Os pais têm que olhar as classificações para saber se seu filho tem idade e maturidade para jogar esse jogo. Então, espera-se que não prospere. Pegando o gancho do que eu falei do filme do Stallone Cobra, também disso que você falou, se você aprova uma coisa dessa, você abre um precedente para, por exemplo, proibição de filmes, porque você vai ter que ter 2 pesos, 2 medidas nessa história, ou não? A classificação etária já existe em filme. Não, mas eu digo assim, se você proíbe, se você transforma, jogo violento está proibido e tal, pode vir alguém e falar assim, não, peraí, se jogo violento não pode, filme violento também não pode, série violenta também não pode, fecha o Netflix. Pô, né? Tem toda a razão, Zucca. A gente vai abrir um precedente assustador, que amanhã vamos começar a criminalizar. Ah, não, este filme mostra um assassinato, não podemos mostrar. E aí vira quase uma censura, porque o jogo... Cancela Avengers. Os Vingadores, né? Sério. Exatamente. Você pode ter aquele filme que explode tudo, o universo, os caras explodem o universo, mas no videogame não pode. E o videogame nada mais é que uma simulação. O indivíduo não se sente participando de maneira virtual dentro daquele jogo, ele sabe que é uma simulação. Como o filme também retrata uma situação. E a gente falou de tempo de permanência, sabe qual é o tempo médio que os brasileiros ficam online, seja em seus smartphones ou nos computadores, por dia atualmente? Mais de 9 horas. 9 horas e 29 minutos. Então, você imaginar que você pode chegar para o seu filho adolescente e falar, não vai usar mais internet, isso te faz mal, vamos jogar uma bola. É muito difícil você cercear esse acesso. Por isso tem que oferecer alguma coisa. É muito mais fácil você estimulá-lo a ter outras atividades do que você simplesmente proibir a internet ou, eventualmente, os jogos. É legal o pai jogar com o filho para conhecer o videogame? Porque às vezes é muito difícil, né, cara? Você pega aquele videogame, o moleque é um fenômeno ali. Ele pega aquele controle lá, pega aquele joystick, ele faz Mas o pai precisa se esforçar para saber onde o filho está se metendo. Com certeza. Eu diria que, em geral, Zucca, sempre que o pai puder participar da vida, dos interesses dos filhos, né, você está ali podendo cuidar de verdade, né? Cuidar envolve essa possibilidade de participar. Então, por que não esse lugar, né? Dá uma dica pro pai, pra mãe, pessoal que está nos assistindo em casa agora, porque vai chegar lá, o moleque tá jogando videogame, a menina tá jogando videogame, vai chegar lá e vai querer participar e falar, não, pelo amor de Deus, mãe, você vai atrapalhar meu jogo aqui. Você não sabe. Como é que a mãe convence o filho a participar daquilo ou o pai convence a participar daquilo? Então, talvez a primeira coisa seja, não vai no meio do jogo dele falar pausa que eu quero jogar, né? Então, assim, legal. Talvez num tempo seu, né? Como uma curiosidade sua. Assim, eu tenho aqui interesse, o que é que você passa tanto tempo? Me mostra o que é isso, me ensina um momento, né? Mas não falar pro filho, pausa aqui,
que eu quero jogar com com você. Tá. Porque o filho, é o que você falou, né? Ele tá jogando em outro nível, né? De outro jeito, frequentemente com os amigos na internet. Ele não pode nem parar o jogo no meio. É. Né? Muitos pais não Os sabem jogos, disso. os jogos são online, gente. Então, às vezes, ele está ali participando, ele está no meio de uma comunidade jogando. Então, às vezes, você fala, para agora. Se ele parar agora, ele perde. E aí ele vai ficar bravo. Então, não precisa fazer isso. Agora, se você tiver, eu gostei muito dessa ideia. Às vezes, você está num horário que o menino não está no videogame, que a menina não está no videogame. Aí você até pode, até para mostrar que é legal, você pode até falar, ó, vamos comigo agora no seu videogame que eu quero aprender aquele negócio que você joga. Demonstrar interesse, né? Eu gosto frequentemente disso. é uma coisa importante na vida deles, né? Tem pergunta, tem participação, comentário, telespectador. Deixa eu ver aqui, ó. A Daniela. Obrigado, Daniela. Desde que minha filha, há 1 ano, joga Fire Free, ela ficou mais agressiva e muito displicente. Tento a todo momento tirá-la desse jogo, mas infelizmente às vezes deixamos para não ficarmos sempre em conflito dentro de casa. Olha isso, olha só, ela está associando, essa mãe está associando um jogo a uma atitude da filha. Pode acontecer? Pode. Pode ter uma relação, então? E o que é legal é que o jogo não precisa nem ser agressivo. Tá. Né? Porque os jogos frequentemente são muito competitivos. E eles acabam colocando a criança, o adolescente, numa relação de frustração muito grande. Se ela não ganha. Se ela não ganha, porque ele vai funcionar sempre ganhando, às vezes perdendo outras. Tá. Ganhando às vezes, perdendo outras. Mas né? isso da vida, que a é o gente desafio, aprende. né? Até no esporte, quando a gente pratica esporte, a gente não ganha sempre. Exatamente. Aí o meu ponto, né, mais do que tentar dar uma receita, né, é, talvez limite de horários, né, combinados mais claros, mas usar como uma oportunidade para lidar com frustração. Porque lidar com frustração é algo que crianças e adolescentes precisam aprender. Perfeito. Então, nesse caso, pode ser isso. E pode realmente estar associado ao videogame. Pode. Essa sensação dessa mãe pode estar correta. Pode ser. Você já não teve tentando fazer alguma coisa e não conseguindo? Nossa. Alguém te videogame interrompe. mesmo. Pois é, alguém te interrompe. É. No meio que você não está conseguindo. Putz, qual é a nossa reação típica, né? A gente é um pouco fica mais chateado. agressiva, irritada. É natural, né? A questão é como é que a gente ensina nossos jovens, e aí tanto pais quanto como cultura, a sentir irritação, abrir espaço para poder sentir irritação e treinar a agir de outro jeito que não seja irritado. E olha que legal, essa mãe foi muito sincera, muito honesta. Ela falou, às vezes a gente deixa e a gente não... Porque para não irritar mais, para não criar um conflito. Então, não é que você tem que deixar para não criar um conflito. Você precisa se inserir nesse universo. Seria essa a dica, talvez, para essa mãe? Talvez essa dica, né? Talvez de mudar o contexto onde o jogo aparece e criar outros contextos onde ela fique um pouco mais distante do jogo e conectadas em coisas importantes. Né? Então, tentar sair dessa dicotomia proibição, de um lado, Tá. permissão do outro, né? E qual a terceira alternativa, né? O que ela pode estar fazendo que não seja jogar um jogo, né? Tá, oferecer uma outra coisa. Agora, você vê, a gente tocou num ponto, foi muito legal essa mensagem dessa mãe, porque a gente tocou num ponto, não necessariamente um jogo dito violento vai ser o que vai despertar uma mudança de comportamento naquele jovem ou naquela criança. E a gente vai cair num outro problema, porque aí, se você proíbe os jogos violentos, aí você tem outros que podem, da mesma forma, ter algum efeito nessas crianças, nesses adolescentes, e esses estão liberados. Um problema da questão legal é o que são jogos violentos? Boa, perfeito. O que são jogos Um violentos? jogo que retrata a guerra, nós temos o Battlefield, um jogo que é famosíssimo, todos nós jogamos, que retrata uma guerra. Isso é violência? É só um jogo que retrata uma guerra, não é a violência gratuita como outros jogos que você é, por exemplo... Um matador. Um ladrão. Tá. E essa dica do Dan é genial, é essencial. Nós damos essa dica não só para jogos, para tudo na internet. Os filhos hoje, você às vezes vai num restaurante e aí você vê uma família e os filhos com um iPad vendo Muito o comum. YouTube. Verdade. Os pais também têm que assistir, não só acompanhar o que eles estão jogando, mas assistir o que ele está consumindo no YouTube, na internet como um todo. Porque aí você terá um jeito de aconselhá-lo, de conversar como um amigo. E a educação, quando a gente fala, não, precisamos educar os nossos filhos na questão digital, é exatamente essa amizade. Não é um totalitarismo que você vai simplesmente falar, não, tá errado, não faça. É uma amizade mesmo. E a mensagem dessa mãe é importante. Pode colocar de novo o texto dela aí, se tiver, coloca o tweet de novo dela, O jogo por favor. acaba, isso é importante falar, não é que a gente defende os jogos falando não influencia. Claro que influencia, é mais uma influência. Perfeito. Como pode ter uma influência de um amigo violento na escola, como pode ter uma influência do que ele está lendo nas redes sociais. De um seriado. De um seriado, Ele está de acompanhando. tudo. E aí depende principalmente do papel dos pais. E aí o Estado faz o seu papel, com classificação etária, com controle da venda desses jogos. O filho de 13 anos não pode chegar numa livraria e falar, eu quero esse jogo que é venda
com 18 anos a classificação? Não pode. O pai tem que saber falar não nessa hora. Não, o próprio estabelecimento não pode vender. Também, é a isso. Classificação. E o pai também tem que virar e falar, filho, não tem idade, vamos procurar um jogo mais adequado. Tá? Essa é a amizade. O início desse debate foi o caso trágico de Suzano. Culpar os jogos é uma maneira simplista de evitar olhar o problema com atenção? Eu diria que sim, Zucca. Porque comportamentos complexos como esse têm respostas complexas, que dependem de muitas coisas, né? Esses meninos, eles jogavam videogame. Era uma das coisas. Putz, e talvez o videogame tenha tido um efeito ruim para eles. Mas que mais, né? Onde que estão as relações de verdade que estão produzindo esse comportamento? Porque tantas outras crianças jogam videogame e pouquíssimas fazem uma coisa tão terrível. Né? Ainda bem. Não dá para você associar diretamente. Senão, com a quantidade de jogos que a gente tem desse tipo, você imagina o que estava a nossa sociedade se realmente fosse esse o gatilho. Exatamente. Bullying, isolamento, vulnerabilidade emocional e social e até psicopatologias. Qual a relação do videogame na prática com estas observações ou estes problemas ou estes novos nomes para problemas antigos? De que maneira o videogame pode ser um gatilho ou não tem como ser um gatilho? Em psicologia é difícil dizer não tem. Perfeito. Não tem como te dizer não tem. Agora, o que me preocupa nessa discussão, né, no projeto de lei, é colocar ele como se fosse o elo principal desse comportamento, né? E não colocar todas as coisas que você falou, né? Putz, será que esse cara está precisando fazer terapia? Será que esse cara está precisando de uma escola que tem uma comunidade onde ele possa fazer parte, fora do jogo? Que legal. Será que não tem outras coisas que a gente deveria estar olhando também? Zucca, você falou da solução simplista. Nós temos uma tendência atualmente que a solução simplista é criminalizar. Então vamos criminalizar o bullying, vamos criminalizar o cyberbullying, vamos criminalizar os jogos violentos. Isso não soluciona. Eu sou advogado criminalista e não consigo dar um exemplo de uma conduta que foi criminalizada que não existe mais. Aí você pensa, mas você está evitando punir? Não, nós temos que procurar medidas alternativas. Se nós criminalizarmos, por exemplo, o bullying, que foi um dos motivos apresentados para a realização do caso Suzano. Sim. Havia bullying, o Guilherme sofria bullying por ter espinhos no rosto. Se criminalizarmos o bullying, quem comete bullying é a criança. Como nós vamos punir criminalmente essas crianças? Nós vamos internar na Fundação Casa crianças por causa de bullying? Então a criminalização não é a solução. Nunca é. A não ser que, claro, fatores e condutas humanas de extrema gravidade, a gente precisa reagir com uma legislação mais severa, que é a criminalização. O direito penal tem que ser a última ação do Estado, porque você vai tirar o direito à liberdade de um ser humano. Perfeito. Mas nós temos o direito civil, nós temos outros direitos que podem ser aplicados em determinadas condutas. E temos convivência também, se a gente tiver convivência, cuidado, observação, conversa, a gente não precisa nem chegar nessa parte, né? Que isso é o ideal. Tem mais um comentário antes de eu falar de um outro assunto com eles? Tem mais uma mensagem, acho, de telespectador? Tem, Eustáquio? Deixa eu ver se tem mais um. Obrigado. Olha, Sônia. Depende dos pais. Meus filhos têm vários jogos violentos. Quando você oferece carinho e atenção, não muda o caráter do filho. Olha, eu acho que depende muito dos pais. É isso. Mas não só dos pais. Depende da nossa cultura como um todo, depende da escola, depende do nosso comportamento, de todos nós em mídias sociais, né? Depende de todo mundo que está influenciando o comportamento dessa criança. Será que seu filho não está virando um hater nas redes sociais e você não sabe? Exatamente. Por exemplo, olha, eu convidei os dois aqui para a gente falar a respeito da história dos jogos violentos. Mas tem um vídeo rolando hoje, desde ontem nas redes sociais, que é uma campanha na Argentina da Sprite que fala sobre haters. Um menino que atacou uma série de pessoas nas redes sociais. E a Sprite promoveu o encontro desse menino com algumas das pessoas atacadas. E eu vou aproveitar, a gente nem combinou sobre isso, mas eu vou aproveitar para vocês comentarem, porque eu acho que isso é uma realidade hoje. E tem muita gente na internet que é vítima dos haters, ou muitos meninos que estão se tornando haters e os pais nem sabem. Vamos colocar o vídeo, porque vale a pena, presta atenção, tá bombando. Eu recebi de uns 15 grupos de WhatsApp. Roda aí, vamos ver.
rata inmunda, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Nas camisetas estão as mensagens que ele mandou para essas pessoas. El peor miedo del embarazo es terminar gorda, fea y desaliñada como vos. E aí as pessoas vêm, se aproximam dele e dizem para ele a frase que ele postou. Das asco, deberías estar en un féretro. Ele atacou essas pessoas pelo Twitter. Insípida, vieja católica, dinosauria. Tus niveles de retraso mental son impresionantes. A vos te vai decir xingamento, todo. Olha lá, tá Jodete. vendo? Fea. Tinha de tudo. E aí eles foram colocando, todas as pessoas iam falando e contando o ataque que ele fez. E a gente não tem como saber se efetivamente essa história é 100% verídica, mas a mensagem é fantástica. E agora olha o final, que eu acho que vale a pena, que é uma conclusão interessante. Todos se aproximam e ele é cercado pelas pessoas que ele atacou de forma anônima. Tudo que você precisa é amor. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. All you need is Tá aí. Você vai provavelmente receber isso de algum grupo de WhatsApp ou você vai ver nas redes sociais das pessoas. Muito interessante. Não sei nem, a gente não sabe nem se é exatamente dessa forma e tal, se ele não sabia realmente que ele ia encontrar essas pessoas. Não importa, não importa. A mensagem é muito bacana. Isso é um comportamento que hoje está muito presente, infelizmente, nas redes sociais. A maioria das mensagens desse menino era para atacar alguém, Isso é assustador. Assustador. E como o anonimato, né, facilita com que isso aconteça. E faz com que um ciclo constante de ódio, alimentando ódio, alimentando ódio, alimentando ódio. E se eu posso falar o que eu acho mais bonito, por favor, desse vídeo, é como a questão é devolver com carinho, né? É poder não só estar face a face, né? Mas em vez de usar essa oportunidade para mais violência, usar para falar, cara, o que esse menino está sofrendo? E o que acontece quando a gente vira uma comunidade que se pergunta isso? Talvez ele só precise de amor mesmo, como diz a música dos Beatles. Talvez. O que você ia me falar? Teve uma empresa norte-americana que colocou uma inteligência artificial para conversar com as pessoas na internet. E ela ia aprendendo sozinha com a inteligência artificial e ia aprendendo a se comunicar. Depois de uma semana, esta inteligência artificial, essa máquina, só falava, só escrevia discursos de ódio. Era só xingamento. É isso que a inteligência artificial aprendeu na internet. Porque é isso que está presente na internet. É o discurso de ódio. E esta campanha, mesmo que não retrate algo que foi verdadeiro, retrata uma realidade na internet. É um fato. É um fato. Hoje nós temos o discurso de ódio cada vez mais comum na internet. E esta campanha é genial para falar exatamente o que o Dan falou. Nós não temos que reagir com ódio também. Nós temos que reagir com amor para diminuir o ódio na internet. É isso que, infelizmente, é isso que tem na internet, a grande maioria. E as ofensas desse menino são criminosas. São criminosas. Não é simplesmente uma ofensa, ele poderia ser condenado por ofender pessoas na internet. E aí o Dan falou que as pessoas se aproveitam da sensação de anonimato. Porque quem atua nesta área, a gente identifica perfis falsos todos os dias. A lei está presente e é possível identificar. Não adianta usar perfil falso. Não tem jeito. A gente vai achar. Dá para achar? Dá para achar. Isso é um recado muito importante para a gente terminar esse bate-papo. Primeiro é o seguinte, observe mais o seu filho, converse mais com ele, independentemente do que ele está fazendo nos videogames, mas também nas redes sociais. Eu acho que a gente tira várias lições dessa conversa aqui. E a principal é, vamos conversar mais. Vamos estar mais próximos, estejamos presentes da vida dos nossos filhos, até em momentos que aparentemente são complicados para a gente, como por exemplo um videogame que aparentemente é uma coisa de criança, é uma coisa de adolescente. Mas você precisa estar perto para você entender como funciona, para você poder opinar, para você poder saber do que se trata. E em relação a este último vídeo, a gente termina com essa informação também. Não tem anonimato não. Está fazendo coisa errada? Vão encontrar na internet. A internet não é terra de ninguém. Dá para encontrar. Ainda bem.
e tem punição, certo? Certo. Tem punição e tem lei. Posso deixar Pode, deve. Acho que uma orientação importantíssima, não só o que seu filho está fazendo na internet, mas o que seu filho está postando na internet. A Perfeito. exposição virtual, essas fotos no Instagram, fotos com uniforme, tudo isso é perigosíssimo e os criminosos estão acompanhando. Acho que vale o registro. Maravilhoso, dica muito boa. Quem quiser encontrar vocês nas redes sociais, quem quiser falar com vocês... Pode me encontrar no site do meu instituto, Fala. que é inpbe.com.br. inpb.com.br. Isso. Tá. Pode me encontrar no blog, que eu escrevo na UOL todas as quintas-feiras, então hoje saiu uma coluna nova. Fala aí. Se você me procurar o blog do Viva Bem, é dejosua.blog... Não, eu nem sei. Vai lá. vivabem.com.br. Viva Bem? .com.br. Vivabem.com.br, é isso? Tá ótimo. Entra lá, mas faz o seguinte, a gente coloca nas nossas redes sociais também, para ficar fácil. E fácil me achar no Instagram, Luiz com Z, Augusto Durso, tudo junto. Luiz Augusto Durso. Perfeito. Obrigado pelo bate-papo. muito Foi obrigado. ótimo, foi riquíssimo. Só posso agradecer. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, obrigado.